Eu sou Lauane Freire e é por aqui eu venho te ajudar a compreender e melhorar os seus hábitos, como estou buscando melhorar os meus para sermos mais sábias na presença de Deus. E hoje, se você está com problema de parecer que você vai fazer as coisas, que você faz muita coisa, mas que você não sai do lugar, ou que ao invés de você ir para frente, você está indo para trás, ou a sensação de que o ciclo não vira, você fica meio que num bumerangue ali, não vai, na hora que você acha que vai, não vai, volta, acontece de voltar. Essa live, essa conversa é para você aprender com os meus erros, para você aprender através do que eu venho errando, tudo bem? Nós somos acostumadas a achar que precisamos fazer tudo, ou que somos multitarefas. Nós não somos, já está comprovado isso. É muito melhor e mais viável você focar em uma tarefa só e fazer aquilo com qualidade do que você focar em várias tarefas e não ter qualidade nenhuma. Então, já fica esse aprendizado aqui para você. Não é quantidade, é qualidade. O que estava acontecendo comigo era justamente isso. Por mais que você que me segue vê que eu compartilho ali com vocês que eu estou fazendo caminhada, que eu estou tentando me alimentar melhor, que eu estou buscando criar hábitos saudáveis para ser exemplo para os meus filhos. E por que eu faço isso? Porque nós somos exemplo para eles e muito mais porque nós somos exemplos da representação do reino de Deus nessa terra. Então nós temos que dar o nosso melhor. Diante disso, sempre que parecia que eu estava indo bem, parecia, ao mesmo tempo eu estava parada. Ou a sensação que eu tive essa última semana foi justamente de parecer que eu estava andando para trás e não para frente. E eu comecei a pensar o porquê disso, como isso estava acontecendo e para onde isso estava me levando. Porque não era possível. Tudo que eu já tinha aprendido, tudo que eu já tinha feito, tudo que eu estava fazendo, sempre parecia que era o começo, nunca o meio ou nunca chegar à conclusão de algo. O nome disso, procrastinação. Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente assimila isso como um geral, de procrastinação no geral. Mas você precisa entender qual é o seu tipo de procrastinação. Qual é o porquê que você está procrastinando naquela situação. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a revisitar minhas atitudes, a rever minhas rotas, a procurar ver o que estava acontecendo e comecei a pensar em algumas coisas. E primordial nessa situação foi conversar com o Moreno. Converse sempre com seu esposo. Ele é seu melhor amigo. Ele pode te estimular e te ajudar diante daquilo que você às vezes parece que está para você ali, está abafado, está sufocado. Mas quando você conversa com ele, os dois juntos podem chegar a uma conclusão e podem se ajudar. E foi o que aconteceu. Diante da conversa, ele meio que, sem eu falar, ele achou o fio da meada, o erro, e foi o que eu disse para ele. Eu falei, eu estava pensando nisso, então só confirmou aquilo que eu já estava pensando. E quais são esses erros, Lauane? O que você estava fazendo para que você não faça esses erros também? A primeira coisa que eu estava fazendo era colocar toda a minha energia em um dia só. Sim, exatamente isso. Eu estava colocando toda a energia daquilo que eu precisava fazer em um único dia da semana. Então, qual era esse dia? Segunda-feira. Segunda-feira chegava, uhul, é segunda, motivação, caminhar, comer saudável, arrumar a casa, fazer tudo, postar, trabalhar, pá. Presta atenção nisso. Por quê? Porque quando você coloca toda a sua energia em um dia só, você está gastando, é como uma caminhada, como o Moreno e eu até falamos para os meninos. Quando a gente começa a caminhar, às vezes eles começam com toda a energia, correndo. Quando a gente está chegando na metade do caminho, eles começam, eu tô cansado. Por quê? Porque gastou muita energia lá atrás. Não dividiu essa energia para todo o trajeto do caminho. Então, essa é uma das falhas. Não coloque toda a sua energia em um dia só. A segunda coisa da minha lista, dos meus erros,
para você não repetir, era lista de tarefa muito detalhada, de forma que eu ficava estagnada e cheia só de olhar para ela. Eu colocava da hora do acordar até a hora de dormir, mas eu colocava tudo minuciosamente. Aquela lista parecia gigante e nesse fato de parecer gigante, só de olhar, às vezes já me dava um pouco de desânimo. E aí tem outro erro dentro dessa situação que eu não cheguei a colocar aqui, que é pausa. Eu não tinha pausa, então era tudo meio que cronometrado. Eu não tinha pausa, então toda essa energia detalhada dessas tarefas, dessa situação, ficava ali na segunda, entre a segunda e a terça. Então, não encha sua lista de tarefas, não abarrote as coisas que você tem para fazer, de forma que você detalhe tudo aquilo ali e faça minuciosamente parecer que está tudo organizado, mas ao mesmo tempo, por ser muita coisa, o seu cérebro já entende que está esgotado, não dá tempo. Não dá tempo de colocar mais nada, não dá tempo de fazer mais nada, eu não tenho tempo para nada. O terceiro erro foi que no terceiro dia, que é o que eu tô falando para vocês, na quarta ali, eu já estava desanimada e começava a bular tarefas, a não fazer tarefas. Exemplo, na segunda, tudo certinho. Na terça, não, mas eu fiz isso aqui certinho na segunda. Não, essa daqui eu acho que eu consigo fazer amanhã. Vai lá e corta a tarefa. Amanhã eu faço ela. Aí eu cortei essa, eu coloquei uma pausa meio que obrigatória no meio desse dia. E nesta pausa eu comecei a procrastinar um tempo mais. Por quê? Porque aí eu já me atrasei para a próxima tarefa. Eu tinha que cumprir as tarefas que eu não fiz na terça. Ao tentar cumprir as tarefas de terça, eu atrasei as tarefas de quê? De quarta. Ao atrasar as tarefas de quarta, na quinta-feira eu estou o quê? Frustrada. E na sexta-feira, totalmente desmotivada e com coisas acumuladas. Então lá vem o quarto erro. O quarto erro é que, eu já até falei aqui, eu ficava tentando me redimir das tarefas não feitas, o que atrasava as tarefas do dia seguinte. E aí eu me frustrava, eu desanimava e vinha a preguiça. A preguiça é ótima, preguiça com procrastinação, as duas coisas juntas. Já vinham na sequência. Lauane, então o que acontece? O que acontece é que nós mulheres carregamos uma caixa gigante de emoções. E quando nós não conseguimos cumprir, pelo menos comigo, é assim, eu não consigo ver que está tudo feito ou organizado naquele meu projeto do dia, o que acontece? Estresse, impaciência, ansiedade, e aí você vai descontar em quem? Quem está perto, nos seus filhos, no seu marido, na pessoa que, no seu porteiro que te dá bom dia, você vai falar bom dia. Você não vai conseguir entregar o seu melhor nem mesmo para as pessoas que estão à sua volta. O quinto foi que eu achava, esse é o principal, que eu achava que por ser final de semana ou feriados, eu tinha uma folga geral. Sim, esse foi o pior de todos. Porque o que acontecia? Eu simplesmente pensava, na sexta estava estressada, abarrotada, chateada, porque não conseguiu fazer tudo aquilo da semana, a semana acumulou. Não, mas segunda eu volto com tudo. Segunda eu alavanco esse negócio. Sábado e domingo eu vou descansar. Só que aí eu descansava de tudo. Tudo. Alimentação, caminhada, exercício físico, trabalho, tudo. Hoje eu não faço nada. Entende? E para se adquirir um hábito, ele precisa acontecer com repetição. E ao deixar o meu cérebro pensar que finais de semana, feriados eram folgas, ele simplesmente não me dava estímulo para fazer aquilo que eu precisava fazer. Então eu folgava. Eis aí um giro da situação. Crenças limitantes, desordem de metas,
E, principalmente, você achar que vir desse costume de que finais de semana e feriados é folga, é descanso. Seu cérebro ele não conhece dia da semana. E se você quer adquirir um bom hábito, se você quer adquirir, quer melhorar a sua saúde, o seu físico, a sua alimentação, a organização da sua vida, comece a entender que os finais de semana também contam. Todo dia é dia, todo dia é precioso, todo dia é a hora, todo dia é o agora. Entende que você está colocando toda a sua energia em um dia só. Você está com listas de tarefas que parecem ao mesmo tempo organizadas, mas muito cheias. Você achar que no terceiro dia, você perceber que no terceiro dia já está se desanimando e começa a pular algumas coisas por ter colocado toda a sua energia lá no primeiro momento. Achar que o quarto dia você já pode se redimir de algumas tarefas e começa a procrastinar em algumas situações. E levar em conclusão que está chegando a sexta, que sextou, e você pode sim comemorar o final de semana, mas não deixe o seu cérebro achar que é totalmente folga. Porque isso vai desestabilizar a formação do hábito para você. Então, se você quer adquirir o hábito de ir para a academia, faça isso no começo 1%, mas faça todo dia. Se você quer adquirir o hábito de caminhar, de melhorar a sua saúde, faça isso colocando um alface todo dia na sua comida, mas não deixe de fazer. Faz sentido tudo isso para vocês? Quem mais aqui, levanta a mão aí, quem mais aqui tá achando que esses erros aí acontecem com vocês, ou que você tá fazendo algo além desses erros que também possa estar impedindo você de se movimentar para os seus desejos, os seus sonhos, os seus objetivos, te ajudar a sair do lugar que está parecendo aí que você está num ciclo meio que sem fim, que toda vez você tem que recomeçar e parece que você não está alcançando aquilo que você deseja. Então, o que vocês vão fazer? Vou deixar uma ajuda aqui para vocês nessa live, para que vocês possam compreender melhor, porque não adianta eu falar, você tá aí me assistindo e você não aplicar nada para que você não colocar em prática isso que eu tô falando, para que você observe e comece a se movimentar para sair dessa zona de conforto, que foi o que eu fiz, que eu espero que vocês possam fazer e ao aplicar vocês consigam aprender. Então, você vai fazer isso, você vai se colocar em oração, buscar de Deus o traçar das suas metas, dos seus objetivos, o que Ele quer de você agora, qual é o momento que Deus está preparando para você agora. E aí, aos poucos, Ele vai abrindo portas e te mostrando qual é o caminho. Diante disso, você vai começar a revisitar as suas tarefas, rever aquilo que você está fazendo, suas atitudes e como isso pode ser coordenado com o seu objetivo. E no terceiro ponto, conversar com alguém. Porque quando você conversa, você se ouve. E ao se ouvir, você consegue encontrar mais situações ali no meio que você fala, caramba, eu não tinha pensado nisso. E o outro te ouvindo, principalmente se esse outro for seu esposo, ele vai compreender de fato que sim, ele precisa estar ali para te ajudar. Então, os dois caminhando juntos vai ser muito mais prazeroso e você vai se sentir muito mais animada, estimulada a fazer aquilo que precisa. É isso, Deus abençoe e até a próxima.